gente, boa tarde, tudo bem? Vamos começar nossa live hoje aqui pelo Facebook da Viajar, simultaneamente com o Facebook da República Tcheca. E nosso bate-papo hoje, a gente vai falar sobre o nosso concurso cultural que a gente está fazendo junto e também falar sobre a reabertura do país. Eu sou a Tarsila Ferro, eu sou editora-chefe da Viajar pelo Mundo, e a gente vai conversar com o Luiz Fernando Destro, que é o diretor do Escritório de Turismo da República Tcheca, que fica aqui em São Paulo. Tudo bem, Luiz? Oi, tudo bom? Tudo bem. Vamos começar falando do nosso concurso, que é um sucesso aqui nas redes sociais, e o pessoal super animado, porque além de ser um tema super bacana, o prêmio é excelente, né? Pois é, hoje em dia, quem não quer ganhar R$ 1.000, não é mesmo? Preso em casa ainda com tempo para escrever. Pois é a chance de soltar o autor que tem dentro de vocês. Com certeza. A gente lançou esse concurso cultural junto, né? A revista Viajar junto com o escritório da República Tcheca, querendo incentivar as pessoas a escrever, né? Mas escrever sobre as belezas do país. E uma das ideias era que as pessoas pudessem pesquisar e explorar destinos que fossem diferentes de Praga, porque muito se fala de Praga, mas a República Tcheca tem uma infinidade de lugares, né, que rendem textos, memórias e fotos maravilhosas. Então foi essa a ideia, né? Isso. A gente teve essa ideia porque, com essa coisa toda da pandemia, das pessoas ficarem em casa, começou a dar aquele baixo astral, as pessoas começaram a ficar meio acabrunhadas e a gente queria levantar o astral das pessoas, né? Então a gente criou esse tema, né? Pense em algo bonito, sonhe com a República Tcheca, porque assim, hoje não dá para viajar, mas o sonho de viajar continua vivo. A gente vai querer viajar no futuro, enquanto a gente não pode ir, pelo menos a gente pode sonhar. Inclusive a gente tem um videozinho, se eu puder pedir para o pessoal mostrar, o primeiro vídeo, é o vídeo em que a gente mostra algumas atrações aqui da República Tcheca, algumas inspirações do que você pode ter. Tá, legal, vamos ver então. Dá uma olhadinha neste vídeo. E é um vídeo em que sugere algumas ações, algumas coisas que você pode fazer na República Tcheca, alguns tipos de experiências possíveis, tá? A República Tcheca vai oferecer muitas experiências, vai oferecer experiências para casais, vai oferecer experiências para famílias, experiência para quem quer vida ao ar livre, caminhadas, bicicletas, etc, etc. Então, esse vídeo foi feito justamente para mostrar esses ângulos que a gente pode ter na República Tcheca, entendeu? E aí, com esse tema, com essa inspiração, a gente pede para as pessoas que elas escrevam uma história, um conto, uma história curta que se passe na República Tcheca, que seja ambientada na República Tcheca, que tenha a República Tcheca como cenário. Só Sim, que a gente até falou que o importante, assim, a pessoa não precisa ter ido para a República Tcheca, assim. Ela precisa realmente pesquisar, né? Ou ver, pesquisar, ler sobre e buscar inspiração e aproveitar para realmente escrever. As pessoas às vezes são tímidas para escrever, né? Ou se sentem, não escrevo, não consigo, não tenho um texto perfeito. A ideia não é essa, a gente não está aqui julgando qualidade de texto, sim informações legais, se o texto te prende ou não, a criatividade mesmo do texto. A gente não espera textos jornalísticos, isso que é uma coisa importante de ser dita, né? A gente espera que você escreva qualquer estilo, mas simplesmente escreva em cima de uma pesquisa muito legal, né? A gente quer que as pessoas nos façam sonhar com a República Tcheca. É esse o tema. Como ela vai nos fazer isso, é elas que vai nos dizer, né? E o que a gente fez de interessante é que nós excluímos uma cidade, de toda a República Tcheca, excluímos uma cidade que não pode ser o tema, que é justamente Praga, a nossa capital. Sim. E por que a gente fez isso? Porque senão ia ficar muito fácil. Praga é muito inspiradora, Praga tem vários autores que já escreveram sobre Praga, já ambientaram histórias em Praga, e também Praga é o lugar que as pessoas mais visitaram. Nós queremos botar um desafio, provocar um pouco, então escrevam alguma coisa fora de Praga, tá? Agora nem todo mundo conhece, não é, Tarsila? Sim. E é comum, assim, quando as pessoas elas montam um roteiro pela Europa, é comum elas considerarem só Praga, né? Então elas reservam 3 dias e é uma pena, porque assim, o que a gente vai mostrar no vídeo também são N outras possibilidades de se explorar na República Tcheca, entender que a República Tcheca não precisa ser só uma parte do roteiro, mas um ponto principal no roteiro,
né? Que você pode reservar vários dias para explorar realmente a República Tcheca. Óbvio, juntar com todos os vizinhos e fazer uma grande viagem, mas despertar isso do além de Praga, que a República Tcheca tem para oferecer, né? Uhum. Inclusive, eu separei aqui, se a gente puder dar uma olhada, são 10 cidades ou 10 locais da República Tcheca para inspirar os nossos autores. Então, são 10 lugares que não são Praga, porque eu vou falar um pouquinho de cada um deles, agora vai passar na tela de vocês esses lugares. O número 10, nós vamos falar sobre Karlovy Vary. Karlovy Vary é uma cidade que fica a 120 quilômetros de distância de Praga, e essa cidade já tem uma ligação grande com histórias, porque ela é cenário de vários filmes. Foi nessa cidade que se filmou o filme 007 Cassino Royale, se filmou As Férias da Minha Vida, e vários outros filmes. Vocês já podem ter visto Karlovy Vary em vários filmes que vocês assistiram e nem sabiam que vocês estavam vendo. A cidade é realmente cinematográfica, ela tem várias fontes de água termal protegidas por colunatas, em que pode dar um bom cenário de uma história. Eu não vou dizer o que você tem que escrever, mas ali, e hotéis muito tradicionais, né? O Grande Hotel Pulp, o Hotel Imperial, o Hotel Termal, que são hotéis com vários estilos diferentes, mas todos muito sofisticados, pode ser um bom ambiente para fazer Ela tem um passado ligado à música também, a cidade, né? Tem um passado ligado à música, porque essa cidade ela ficou famosa justamente quando, na época do Império Austro-Húngaro, ela era um destino de férias dos ricos e famosos, e iam lá vários músicos, e eu vou citar só dois, Beethoven e Mozart, que gostavam de passar algumas temporadas lá. Beethoven escreveu uma das suas sinfonias em Karlovy Vary, e Mozart gostava muito, frequentava muito, e o filho de Mozart está enterrado em Karlovy Vary. Agora vamos passar para a próxima cidade, número 9. Não é uma cidade exatamente, é mais um local, é chamada Suíça Boêmia. Por algum motivo, as pessoas achavam que este lugar na Boêmia, que é uma das regiões da República Tcheca, se parecia muito com a Suíça pelas formações montanhosas. E a gente falou de cenários de filmes, de histórias. Essa ponte de pedra que vocês estão vendo, ela já apareceu num filme famoso, que é o Crônicas de Nárnia, o primeiro, sim, o quando primeiro. os jovens estão andando no meio da neve, coisa e tal, eles atravessam supostamente essa ponte de pedra. Não de verdade, porque você não pode atravessar essa ponte de pedra, mas no filme eles atravessaram, né? Esse é um paraíso natural que fica no norte, ao norte de Praga, perto da fronteira com a Polônia, e ali é um lugar onde você pode fazer várias trilhas, andar por cânions, desfiladeiros. Também pode ser uma boa ambientação para a sua história, quem sabe, não é mesmo? Oh, com certeza, lindo ainda. Agora, número 8, Kutná-Hora. Kutná-Hora é uma cidadezinha que fica a 60 quilômetros de Praga, então muito pertinho. As pessoas costumam fazer um passeio bate e volta a partir de Kutná-Hora. E ela tem uma catedral que é patrimônio da humanidade, a Catedral de Santa Bárbara, tem um centro histórico muito bonito, mas se eu fosse ambientar uma história, que fica a dica, eu usaria esta capela de ossos que aparece na foto, que é uma capela decorada com 40.000 ossos humanos. Foi feita por um frade que não tinha muito o que fazer, pelo jeito, e resolveu decorar a capela com os ossos humanos. É um ambiente para quem quer ir para o lado do terror, do mistério, de repente pode ser Kutná-Hora. Pegar como tema, né? Com certeza. Pois tem tema para tudo. Número 7, Lipno. Lipno é, na verdade, uma represa que fica no sul da Boêmia, então, já em direção à fronteira com a Áustria. Essa é uma região de muitos lagos, e Lipno é a maior represa não só da Boêmia do Sul, mas da República Tcheca. Mas a foto que vocês estão vendo não tem nada a ver com uma represa, é uma construção circular curiosa, e eu coloco porque eu acho que é uma das coisas mais divertidas que tem nessa região, né? Isso chama-se o Passeio na Copa das Árvores. É uma grande passarela de madeira que foi construída na altura da copa dos pinheiros, e quando chega no final você faz esse vai e vem, esse caminho circular até chegar lá em cima, e aí você está bem alto, dá para ver que as árvores estão abaixo do seu nível,
E dizem que num dia claro você consegue ver até os Alpes. Caramba, que lindo. É. E aí, se você gosta de emoção, dá para descer pelo escorregador que tem ali no meio. Escorregador para crianças e para adultos, todo mundo pode, viu? Mas é meio radical, porque é alto. Imagina um escorregador descendo aí de 30 metros de altura. Vai pegar velocidade. Outra atração que eu posso falar para vocês, número 6, seria a cidade de Brno. Brno é a segunda maior cidade da República Tcheca, outra cidade que daria um bom pano de fundo para a história que vocês querem escrever. Aliás, essa cidade já tem histórias contadas anteriormente. Essa igreja que vocês estão vendo, com torres duplas, é a Catedral de São Pedro e São Paulo, na colina de Petrov, e ela tem uma história interessante porque ela toca a badalada do meio-dia, as 12 badaladas do meio-dia, ela dá às 11 horas da manhã. Não se trata de nenhum tipo de fuso horário ou horário de verão, trata-se de uma tradição, porque contam que na época das Guerra dos 30 anos, das guerras religiosas, suecos invadiram a República Tcheca, estavam à beira de Brno, prestes a conquistar a cidade. Fizeram cerco de 3 meses e meio e já estavam cansados e dizem que o general sueco falou: amanhã nós vamos fazer a última investida. Se nós não conseguimos conquistar a cidade de Brno até o meio-dia, nós vamos embora e vamos desistir. E algum espião conseguiu ouvir essa mensagem. No dia seguinte, os suecos atacaram e estavam quase conquistando a cidade às 11 da manhã. E aí o pessoal foi lá e tocou o sino da igreja, deu as 12 badaladas dizendo que era meio-dia, e os suecos falavam: bom, é meio-dia, não conseguimos, vamos embora. E Brno nunca caiu, conseguiu sobreviver e nunca caiu na mão dos suecos. Brno é uma cidade muito descolada, é muito cheia de vida, tem muito bar, muita história, muita moçada, e se alguém quer fazer alguma coisa com a pegada moderna, eu recomendo Brno para ser o seu pano de fundo. Agora eu vou para o número 5, é um palácio chamado Lednice. Este palácio, que pertenceu à família Liechtenstein, olha aí, tema de nobreza, vai fazer alguma coisa histórica. Os Liechtenstein são os mesmos Liechtenstein do condado do Principado de Liechtenstein, aquele paísinho que está incrustado entre Suíça e Alemanha, e eles tinham a grande propriedade que tinha este palacinho. Este palacinho, que tem inúmeros cômodos, eu chamo de palacinho porque ele é cercado por um jardim. E o jardim, para você ter uma ideia, Tarsila, ele é 10 vezes o tamanho do Parque do Ibirapuera. Só o jardim. Caramba! Só o jardim? Só o jardim é 10 vezes o tamanho do Ibirapuera. É chamado Jardim da Europa porque é uma região... E o jardim todo é patrimônio da humanidade protegido. Tá? Pode visitar o castelo, pode visitar o jardim, é acesso gratuito, não paga nada para visitar o jardim. E é bom ir com tempo, porque para ver tudo vai demorar, né? Então você vê que tem bastante terreno para fazer uma história aqui em Leibniz. Vou fazer uma história e depois viajar para lá depois, né? Para conhecer tantos lugares assim. Porque é a cidade cervejeira. Foi nessa cidade da República Tcheca que, em 1846, se fez a primeira cerveja loira do mundo, que hoje é o tipo bebido. A cada 3 cervejas, 2 são desse tipo Pilsen. Do tipo Pilsen, sim. Sim, e a fábrica existe, a fábrica onde tudo aconteceu ainda existe, e, na verdade, ainda produz. Produz a cerveja mais bebida da República Tcheca, que não é pouca coisa, porque a República Tcheca é um país de bebedores de cerveja. Informação importante para os escritores. Famosos e orgulhosos por isso, né? São famosos e orgulhosos por beber cerveja, especialmente a cerveja do tipo Pilsen. Sim. Uma coisa engraçada, Tarsila, é que se você chegar em Praga e pedir uma Pilsen, eles vão te dar uma cerveja feita na cidade de Pilsen. Mesmo que ela seja loira, mas se é feita em Praga, ela não é uma Pilsen. Ela não é uma Pilsen. Ela não é uma Pilsen, porque para eles é só se foi feita em Pilsen, tá? Em Pilsen. Mas essa receita da cerveja loira tem na República Tcheca inteira, no mundo inteiro, né? Então, se alguém quiser fazer ir para a linha da cerveja, botar cerveja na sua história, Pilsen é a recomendação. E agora vamos para o número 2, Olomouc. Olomouc é uma cidade na Morávia, que é o lado leste da República Tcheca. É uma cidade que tem vários monumentos barrocos, está muito relacionado com a parte religiosa, tem muitas igrejas,
era o centro, era o arcebispado da Morávia, acontecia lá. Tem um belo museu do arcebispado, várias fontes barrocas na praça principal, e este monumento grande que vocês estão vendo no meio da praça é chamada a Coluna da Santíssima Trindade. Essa coluna da Santíssima Trindade é uma coluna que se ergueu quando a peste deixou a cidade de Olomouc. Era comum, quando as cidades se livravam da peste, uma doença, eles erguiam uma coluna em homenagem aos santos, a Maria, ou, nesse caso, a Santíssima Trindade. Eu acho que nós aqui no Brasil, daqui a pouco, vamos estar fazendo isso para nos livrar da quarentena. Vamos começar a erguer colunas da peste no meio da cidade. A gente pode pegar o Largo da Batata, que tem bastante espaço livre, e fazer uma coluna da peste quando acabar a pandemia por lá, né? Caramba, olha só. Olomouc também é famoso por um queijinho, um queijo típico que é feito lá, que é extremamente fedorento. Se alguém quiser, é muito gostoso, mas ele cheira mal para burro. Então, se alguém quiser experimentar um queijo fedorento, mas muito gostoso, o lugar é Olomouc. É lá. É lá. Não sei como é que vocês iriam colocar isso dentro do seu conto, mas olha, ia ser interessante. Eu ia querer ler. Eu ia querer ler. E a última cidade que eu vou mostrar, número 1, é a Český Krumlov. Český Krumlov, essa sim é uma cidade que funcionaria perfeitamente para ambientar qualquer história que queira escrever. Por quê? Ela já é um cenário. Ela é uma cidade que ficou preservada tal como era na época do Renascimento. Então, ela tem um grande castelo, que vocês veem aqui na foto, e ao lado desse castelo, 300 casas históricas que estão perfeitamente preservadas. Então, quando você vai nessa cidade, você entra, começa a andar pelas ruas, você vai falar, nossa, uma cidade cenográfica aqui, construíram uma cidade para pegar turista, né? Só que não, ela é de verdade, não tem nada de falso lá, ela é tal como era, foi mantida e conservada. Você pode visitar o castelo tem várias salas representativas, com mobiliários, carruagens, salão de dança, um teatro barroco perfeitamente preservado. Tem os jardins do castelo que ficam atrás, que também são muito interessantes. E muitas, mas muitas histórias de fantasmas. O que tem de história de fantasma em Český Krumlov é uma grandeza. Tem até uma seção no site de Český Krumlov com as histórias de fantasma que se contam. Então, quem quiser ir para o lado sobrenatural ou para o lado da fantasia medieval, eu acho que Český Krumlov seria a melhor opção. Ou romance também. Ideias não faltam, né? Na verdade, assim, todas são lindíssimas, mas cada uma com a sua peculiaridade, né? De quem quiser puxar para o lado da cerveja, para o lado mais, como você falou, de terror, para o lado mais histórico, mais de arquitetura, assim, é realmente para quem se identificar mais com o tema, escolher o que vai tratar. Só lembrando, gente, que o concurso vai até o dia 10, então até o dia 10 de junho dá para vocês mandarem os textos. Por e-mail é redação, sem os acentos, @hackmedia, racmedia.com.br. Todas as instruções de como isso tem que ser, o tamanho, estão no site no Mundo Viajar, que é mundoviajar.com.br. Então, lá você encontra todo o regulamento. E ainda tem aí mais de uma semana para poder participar, e destacando que o prêmio é um prêmio incrível de R$1.000 para o melhor texto. E o segundo melhor texto vai ganhar uma coleção de livros da República Tcheca. Então, assim, aproveita essa quarentena, vamos produzir coisas interessantes, bacanas, culturais, e quem sabe ainda ganhar um prêmio bacana desse, né? É hora de se reinventar, de repente acha uma nova carreira, né? Né, com certeza. E eu sempre digo assim, escrever é uma terapia, pelo menos para mim, né? Porque eu trabalho com isso, mas escrever é meio que uma terapia. A gente perde muito tempo, às vezes, vendo tanta besteira, ou às vezes, né, perdendo tempo em rede social, ou vendo. Sempre escreve alguma coisa, pesquisa e preencher o tempo com coisas bacanas e úteis, assim, também, né? Eu acho. Né? Eu quero ver o pessoal nos surpreender. Eu realmente gostaria muito de ver que ideias que saem. Eu vou adorar dar esse prêmio para quem tiver a ideia mais legal. E eu comecei a ver os primeiros textos que chegaram, eu vi até contos infantis, que eu achei muito legal também, né? Por que não? Por que não? A história baseada e trazendo um conto infantil. Eu achei super legal. Tem várias histórias legais. E aproveitando toda essa apresentação que você fez, Destro, vamos pensar na República Tcheca também como um destino completo, assim, né? Se a gente pensar uma pessoa que planejando uma viagem para lá,
todos os destinos que você mostrou, eles são fáceis, assim, a ligação entre eles é fácil, a logística, fazer um roteiro, assim, de 10 dias na República Tcheca, você consegue abraçar boa parte desses destinos que você mostrou para a gente, por exemplo? Sim, dá para fazer um roteiro de 10 dias. Não digo que você vai conseguir ver todos esses que eu mostrei, porque alguns merecem mais do que um dia. Mas você consegue ver a grande maioria. O bom da República Tcheca é que ela é um país pequenininho, então nada está Facílimo muito de longe, andar, né? né? Facílimo de andar. De tudo que eu mostrei, considerando a parte de Praga, que é a capital e o principal aeroporto, o que está mais longe é aquela cidade de Ostrava, que tem as minas, o industrial, ali está 300 e poucos quilômetros de Praga. É o mais longe que você vai conseguir, vai andar. De resto, está tudo dentro de um raio de 100, cento e poucos quilômetros. Alguns, como Kutná-Hora, está a 60 quilômetros. É um passeio As que você distâncias são consegue super fazer, simples. ir de manhã e voltar de noite, ou até com meio-dia, se você for rápido, né? E, Então, e tudo a melhor muito maneira fácil. é alugar um carro, você acha? É de trem? Como você acha mais fácil? Depende de qual é o roteiro. Alugar o carro é muito fácil, se dirige pelo lado certo da rua, então não tem nenhum problema. Hoje, com os GPS, também não tem esse problema de não conseguir achar que não vai conseguir ler o nome do lugar, o GPS te leva diretamente. As estradas são muito boas, o trânsito é bem tranquilo, não tem problema nenhum em dirigir na República Tcheca. Existe ligação de trem, por exemplo, Praga para Olomouc, Praga para Brno, e de trem é muito tranquilo. Inclusive, para Olomouc tem um trem de alta velocidade, você faz o trajeto em 2 horas, confortavelmente sentado, vendo a paisagem, é muito bom. Outras cidades você já não vai chegar tão fácil de trem como Chesky Krumlov. Dá para chegar, mas tem que fazer baldeação. Então, ali talvez seja melhor pegar um ônibus se você quiser usar o transporte público. Tem ônibus diretos que saem da rodoviária de Praga. Ou, se você não quer usar o transporte público nem dirigir, uma boa dica é você contratar o pessoal, o serviço de fornecedores locais, aluga uma van ou um carro com Sim, guia, eles te levam, isso o guia com já dirige, certeza. já te mostra tudo, já fica tranquilo, você não tem que se preocupar com nada. Eu Então, sempre digo assim, se você se planejar para ter um orçamento, para ter um receptivo local ali, o que você ganha de tempo de exploração ou o que você vai certer nos lugares é super importante. Eu acho que ter um pois guia é, que conheça a região, ele potencializa a sua viagem 100 vezes mais, assim. sim, porque o seu tempo de férias é caro, você não quer É, gastar ele procurando caminho, se perdendo onde você não quer. Mas já ainda tem que mais ir quem no... sente insegurança de viajar por conta do idioma, por exemplo, sabe? Você ter Então, um receptivo lá que te tranquilize, que te ajude. Você vai ganhar em tempo e não vai ter dor de cabeça nenhuma, assim. Realmente é muito nós mais fácil. temos guias que falam português, temos guias que falam espanhol, quem fala inglês, lógico que tem guia que fala inglês, e uma coisa importante, são mais baratos do que a maioria do que a gente está acostumado de Europa. A República Tcheca é mais barata de uma maneira geral. Ai, fala disso, Destro, porque Porque a República é um Tcheca, tabu que tem que cair também, né? Que tudo é caro, que tudo. Fala um pouquinho disso, por exemplo, dos preços na República Tcheca. a Tcheca ela pertence à zona Schengen, pertence à União Europeia, mas ela não pertence à zona do euro. Então, na verdade, a moeda que nós usamos lá é a coroa tcheca. Isso faz com que todo o referencial de preço fique sendo um referencial de preço local, não um referencial europeu. Na prática, isso significa 20, 25% mais barato do que outros países da Europa. Poxa, é um quarto Vinte e do, cinco por cento, assim? chega a isso. Agora, então, que eu dei uma desvalorizada em relação ao euro, está mais barato ainda, caiu uns 10% ao longo desse ano. Então, você, quando for para a República Tcheca, vai achar que o mesmo serviço que você pagaria mais caro em outros lugares da Europa, lá você vai pagar mais barato. O guia, o hotel, O a hotel, alimentação, o passeio, a passeio. cerveja. Quanto é a Pilsen lá, você sabe? Se você for tomar num restaurante normal, um restaurante que um tcheco toma, você vai pagar 1,50 € uma cerveja de 500 ml. Ah, 1,50 €, 2 € no máximo. máximo. Agora, se você for no supermercado comprar a cervejinha para trazer para casa, você vai pagar um valor muito, muito mais barato. Mais É um baixo. valor ridículo. Eu cheguei a pagar o correspondente a 1,50 para uma garrafa de meio, 1,50 reais por uma garrafa de Reais. cerveja tcheca que eu trouxe para casa. Muito boa.
E me fala uma coisa, com quais países o viajante pode casar a viagem com a República Tcheca, que casa super bem? Olha, o que o pessoal mais faz é casar com a Áustria e Hungria, né? O famoso Viena, Sim, Budapeste, Praga. Esse é um roteiro clássico. Eu acho que vale a pena. Também muita gente combina com a Alemanha, mas com a a verdade é que Alemanha, você pode combinar com qualquer país da qualquer Europa, um porque deles. Praga tem ligação com absolutamente todos os aeroportos, todas as capitais europeias têm voos para a República Tcheca, pelo É. menos uma vez por dia. Então, dá para combinar muito bem. É, Se e a alguém gente não quiser tem voo fazer... direto, né? A gente não tem voo Não, direto. Então, não. assim, combinar é parte da viagem, né? Dependendo Sim. com qual conexão que você faz em qual país europeu, já é uma É. parte da viagem em si também, né? As melhores conexões, que são, ou pelo menos as mais frequentes, são em Frankfurt, Munique, que é na Alemanha. Uhum. Suíça também conecta bem. Paris, evidentemente, e Londres. Existem voos da Espanha, que o brasileiro vai muito. Existem de Portugal De também. Portugal. São voos diários. Dá para conectar as duas. Eu recomendaria, você sugeriu um roteiro de 10 dias na República Tcheca, tranquilamente você pode passar 10 dias na República Tcheca. Por mais que eu fale isso, as pessoas não acreditam, né? Mas dá para passar 10 dias sem se entediar na República Tcheca. Praga sozinha já pegaria 4 dias e você não ia se cansar. E todos esses lugares que eu mostrei, dá para passar 10 dias. Agora, se for combinar, pode combinar, por exemplo, o pessoal que vai para a Áustria, a cidade de Brno que eu mostrei para vocês, Sim. que é super descolada, ela está a 140 quilômetros de Viena. Então Nossa, está super muito fácil. pertinho. Então, É, se perto. dá para fazer um Viena-Praga ou um Viena-Budapeste-Praga e colocar no meio a Morávia, porque é a região leste da Fazer. República Tcheca, os jardins de Leibniz, as vinícolas, porque tem muita vinícola por lá, Brno, Olomouc, a Coluna da Peste, o queijo fedorento, tudo isso. Dá para fazer tudo isso no caminho, né? Sem você precisar inventar muito. E é um roteiro clássico que você vai ter um algo a mais ali, que são essas outras cidades da República Tcheca. E vamos falar um pouquinho também do tempo. Quando ir, assim, ai, eu não vou no inverno de jeito nenhum, só quero na primavera e no verão. Você acha que qual a experiência com relação ao clima que a pessoa pega lá? Que tipo de experiência ela pode ter ou não, por exemplo? Bom, no inverno é frio, isso é verdade, porque Fato, é assim saiba. que é o inverno. Mas não é um frio insuportável, a gente não, Praga não fica debaixo da neve durante o inverno, neva de vez em quando no inverno e a temperatura fica ali perto do 0 graus. Se para as pessoas isso é muito, realmente muito frio, é melhor não ir no inverno, né? Entre primavera e outono, portanto, de abril a outubro, são os meses mais quentes, especialmente no verão. Uma dica que eu dou, não vai poder ser esse ano por conta de tudo que estamos passando, mas uma dica que eu dou é o mês de julho, que para nós aqui é mês de férias e a gente acha que lá é caro porque é verão, mas na verdade julho é um mês de baixa temporada na República Tcheca Olha só. porque é o mês de férias de verão lá. E os tchecos têm muita coisa, mas uma coisa que eles não têm é praia. Então, os europeus vão para a praia no mês de julho, não vão para a República Tcheca, e os próprios tchecos vão para a praia no mês de julho, não vão na República Tcheca. Então, o país fica bastante tranquilo e os preços caem. Você pode ir em pleno verão, com sol até 9 horas da noite, visitar a República Tcheca e ainda pagar mais Tcheca. barato. Ainda pagar mais barato que é baixa temporada. Agosto também ou só julho? É, um comecinho de agosto até pega, Comecinho de mas o agosto vai. julho, Olha, ninguém segunda, espera que julho vai ser baixa temporada na você Europa, vê, gente. A República Tcheca é, na República Tcheca, né? sim. Né? E vamos falar um pouquinho do momento também, Destro, Bom, sobre as reaberturas, como é que a República Tcheca passou por esse momento, né? Porque a gente escutou muito falando de Itália, muito falando de Espanha, de Inglaterra, e aqui pouco se escutou o que aconteceu com a República Tcheca, né, durante a pandemia. Conta um pouquinho para a gente o que aconteceu e como está agora também. bom, a República Tcheca, felizmente, tomou medidas rápidas quando começou a questão do vírus. Então, assim que começaram a surgir as notícias de que o vírus já estava na Europa, eles já fecharam fronteiras, fecharam os monumentos, fecharam os cinemas, fecharam as atrações, fecharam escolas, fecharam tudo. E lá, desde o dia 1, foi obrigatório o uso de máscaras. Eles fizeram uma campanha muito bonita chamada Masks for All,
em que em 3 dias eles conseguiram distribuir máscaras para toda a população da República Tcheca. Estamos falando de quase 11 milhões de pessoas em 3 dias, porque quando começou, as máscaras de farmácia sumiram, desapareceram, estava todo mundo enlouquecido. Aí começou o pessoal a fazer máscara de pano mesmo, então quem tinha máquina de costura, costurava e distribuíam gratuitamente. Em 3 dias eles conseguiram que todo mundo tivesse máscaras e foi obrigatório que se usasse máscaras nas ruas de qualquer jeito. Você tinha que usar máscara. Inclusive tem uma história engraçada que houve um grupo de nudistas, né, um dia desses que estava um sol mais forte, esse grupo de nudistas resolveu praticar um nudismo em um local determinado da República Tcheca e foi abordado pelos policiais porque não estavam usando máscaras. Eles Tudo bem não usar roupa, mas use máscara. Não tem problema, mas a máscara era obrigatória. Então, se vê como é que a coisa é séria. E com isso, eles conseguiram ter um resultado muito bom com o tratamento do vírus. Para você ter uma ideia, a República Tcheca, o total de mortos chegou total, hein? Durante todos esses meses, 318 mortos apenas, né? 318 mortos. 318 mortos, que é um número, lógico, são 318. Nossa, lógico. Um número baixo em relação. Se você comparar com o que aconteceu com a Itália, com a Espanha, com a Inglaterra, com o Brasil, né? Então, e com essas medidas, hoje a República Tcheca já conseguiu controlar o vírus, então tem muito poucos casos novos aparecendo a cada dia, então eles já estão reabrindo. Na verdade, eles já reabriram, na República Tcheca já está aberto todo o comércio, já está aberto restaurantes, já estão abertos todos os museus, todos os castelos, todas as galerias. Em princípio, esses locais públicos foram abertos com algumas restrições e essas restrições vão sendo tiradas dia a dia. Por exemplo, o zoológico, quando reabriu, podia um número limitado de pessoas por dia. Agora já ampliaram esse número de pessoas. E eu vi uma notícia interessante que no mês de junho, os funcionários da saúde, que foi o pessoal, médicos, enfermeiros, eles vão poder visitar o zoológico pagando uma coroa. Uma coroa é nada, são centavos, assim, é só um mínimo que estão fazendo de agradecimento ao pessoal da saúde. E então tá, a vida lá já está voltando bem ao normal. Já não se precisa mais usar máscara para nada. Então, eles não estão usando nem máscara mais? Não estão usando mais máscara. Já está a obrigatoriedade de máscara. E é uma limitação de espaço em alguns lugares que também já está sendo reduzida. A questão do distanciamento também? Distanciamento social também já está sendo diminuído porque conseguiram controlar. Você não tem novos casos eclodindo, né? O que ainda está sendo flexibilizado são a abertura das fronteiras. Aí isso é um passo determinante também, né, para conseguir. Exato. O que eles vão fazer, eles já têm alguma coisa aberta com os países vizinhos, então o tráfego com a Eslováquia, que é do lado, já está liberado 100%. Com a Hungria, você pode fazer visitas de 72 horas, mais do que isso você precisa ter um teste negativo de Covid. Mas isso vai mudando dia a dia. Já estão falando em abrir com a Alemanha nos próximos dias, com a Áustria também, e provavelmente até meados desse mês já vai estar bem aberto para outros países europeus que estejam em uma situação semelhante. Para o Brasil, quem está pensando, depois de tudo que eu falei, está animado e quer conhecer a República Tcheca, vamos ter que esperar um pouquinho, né? Porque para os países que estão fora da Europa, vai ser feita algum tipo de negociação dos países em bloco. Os europeus da zona Schengen devem fazer isso em bloco para... Lógico, né? Se eles liberam as fronteiras lá dentro, eles têm que ter certeza de que todo mundo vai seguir as mesmas regras e vai receber o pessoal de fora dentro dos mesmos critérios. Então, nós não estamos esperando para o próximo mês ou para o outro, estamos falando aí de setembro, outubro, que talvez a gente já possa visitar a República Tcheca novamente. Puxa, quem sabe, hein? Porque assim, setembro é bem otimista também, né? A gente pensa pensando nos outros países, tudo depende também do nosso aqui, né? Como vai nós desenrolar. Nós precisamos fazer uma questãozinha de casa antes aqui. Um pouquinho grande, né? Mas quem sabe, assim, se programa para julho do ano que vem, baixa temporada, vai estar sol, tudo muito mais tranquilo também, né?
Porque os voos precisam voltar para os outros países para a gente conseguir chegar na República Tcheca também, essa, né? Mesmo que tivesse aberto, precisa ter o avião para chegar lá, né? Enquanto os Precisa ter aviões não avião, tiverem... é toda uma mecânica, mas assim, eu vi vários lives de operadores de turismo e todos falando da República Tcheca para 2021. Pegando, né, a questão da questão do valor mais em conta, a questão do coronavírus, que foi uma coisa muito bem controlada, que está muito seguro. Então, assim, é um destino para quem quer conforto, beleza e segurança, que vai encontrar, né? Vai encontrar e, olha, se tiver disposição de passar uns dias a mais, vai se surpreender com quanta coisa bonita que se pode encontrar, além de Praga, viu? Praga é o concurso, mas além de Praga, muita coisa bonita para se ver. E só para falar de Praga um pouquinho, uns 3 dias em Praga, você acha que é bem visto, assim? No mínimo, porque Praga, todo o centro histórico de Praga é zona protegida da Unesco, porque Praga, apesar de todas as guerras que teve, invasões, ele não teve seu centro histórico destruído, não caiu bomba, não entrou exército, nem nada. Então, tudo que se vê lá é história acumulada ao longo de 10 séculos, e você vai encontrar tudo junto e funcionando muito bem. Tem os principais atrativos, Castelo de Praga, Ponte Carlos, o relógio astronômico, mas entre uma coisa e outra você tem várias e várias outras atrações, outras edificações, palácios, jardins, cafezinhos, praças, ruelas. É uma cidade para você ir se perdendo mesmo. Você tem que tomar tempo lá, não dá para passar correndo porque é muito frustrante. Eu lembro que há alguns anos eu entrevistei o Ricardo Boechat, né, um jornalista, nossa, super saudades, assim, e ele me falou que o lugar que tinha mais marcado ele na vida dele foi Praga. E aí ele falou que é uma viagem que ele nunca tinha esquecido, assim. E aí eu falei, nossa, agora você falando de Praga com essa paixão, eu lembrei dele falando de Praga na época, assim, como marcou ele, né? Praga é adorável, assim, é difícil quem vai para Praga e não goste. Se procurar, a gente sempre acha, porque sempre tem um chato. Mas, olha, eu demorei para um chato que não gostasse de Praga. Viu? Tem para tudo, né? Tem Já... Eu tenho um vídeo de Praga, aproveitando que nós estamos falando. Vamos lá, vamos passar. Mostrar o vídeo da cidade de Praga. É um vídeo curtinho. Mostra algumas cenas do que é a cidade de Praga, mas, como eu falei, é muita coisa acontecendo em Praga ao mesmo tempo, sabe? E quando eu digo que Praga é uma cidade boa para se perder, literalmente isso. Eu adoro me perder em Praga. Começa a andar e vai se perdendo pela rua. Daí vira numa rua, você encontra um lugar maravilhoso, uma praça, uma igreja que você não tinha visto. E é importante dizer que lá é absolutamente seguro, né? A gente aqui é meio assustado, mas não é perigoso andar na rua estreita, na rua escura. Pode andar tranquilamente, não tem... Praga está sempre entre as 10 cidades mais seguras do mundo. Todo ano eles fazem essa avaliação e Praga está lá em quinto, sexto lugar entre as cidades mais seguras. Não vai acontecer nada com você, não tem aquela coisa de assaltar turista, mão armada, nada disso. Isso é de brasileiros, né? Vamos ver o vídeo. Tá, vimos. Acho que... Já esteve em Praga, Tarsila? Não estive, olha. Você esteve quantas vezes já, Destro? Eu perdi a conta, viu? Já não sabe mais, né? São muitos eu perdi anos, a conta, gente. Mas eu te digo, se me falarem vamos para Praga, eu vou de novo. Não Vai de enjoei, novo. não. E toda vez que eu vou, eu acho alguma coisa nova para ver. É um negócio impressionante. Agora a gente está falando muito de Praga, porque o centro de Praga é bem consagrado, mas Praga tem vários bairros que são mais afastados do centro, que tem muita coisa, especialmente da tribo moderna, pessoal mais descolado, que é muito legal. Inclusive, agora nesses tempos de pandemia, estão voltando à moda os drive-ins, né? Não sei se você já viu essa notícia. Sim. Ter drive-ins por aí. Lá não é diferente, só que eles vão fazer um drive-in num lugar chamado Estádio de Strahov. Isso é um negócio impressionante. O Estádio de Strahov é o maior estádio do mundo. Não existe nenhum estádio tão grande quanto o Estádio de Strahov, que estava lá meio abandonado. Ele era usado na época do comunismo para fazer encontros do partido, aqueles desfiles, coisa e tal.
e fica no bairro de Strahov, que é do lado ali do castelo, e não acontecia muita coisa. Agora vamos fazer um mega drive-in lá para o pessoal. Que legal. Pô, super, super bacana. Zé, sabe que a gente não falou? O que se come na República Tcheca, assim, que as pessoas têm um pouco de dúvida? É uma gastronomia mais misturada, mais para o que se come na Alemanha, é uma coisa super autêntica mesmo, não tem esse tipo de comparação. Não, ela tem bastante influência dos vizinhos, né? Até porque a República Tcheca ficou durante muito tempo debaixo do Império Austro-Húngaro, então é normal que tivesse essa mistura. Então você encontra, por exemplo, o goulash húngaro, que é um prato tipicamente húngaro, tem uma versão do goulash tcheco. Salsichas, chucrute, joelho de porco, tipicamente alemães, você também tem esse tipo de comida na República Tcheca. O Apfelstrudel, que é austríaco, vienense, se come muito na República Tcheca. Né? Então, tem muita influência da culinária regional, mas o mais clássico, né, o prato que, assim, você fala, isso é tipicamente tcheco, é um prato chamado svíčková, que é geralmente um filé, pode ser bovino ou suíno, um filé que é apresentado junto com um molho à base de nata ou creme de leite, um molho bem grosso, e com uns bolinhos, umas fatias de um bolinho chamado kneddike, que é feito ou com farinha e água ou com batata e farinha, que ele não tem muito gosto, mas a graça é que você chuche esse bolinho no molho de nata e coma junto com a carne. Assim, esse é um prato que um tcheco comeria. Agora, já que você me deu a deixa, eu vou falar que nós lançamos esse mês um kart especial de sopas tchecas, né? Olha só. Porque os tchecos gostam muito de sopa, especialmente na época do inverno, e são sopas deliciosas, são sopas à base de cogumelo, sopas à base de vegetais, especialmente os vegetais de outono, como abóbora, alho poró, etc. Tem sopa goulash, que é essa sopa com molho de páprica. É um encarte que a gente está oferecendo. Quem quiser pode acessar gratuitamente. Tem no nosso blog destinochequia.com.br. É só procurar ali. Logo na capa já vai ter especial de sopas. E as pessoas podem baixar. São 8 receitas para você testar. São 8. Ah, que legal. Fala de novo o site para as pessoas. É destinochequia.com. Ah, que legal. Que legal, Destro. Nosso bate-papo aqui sobre a República Tcheca, sobre o concurso. Gente, lembrando que falta uma semana, né? Que você tem ainda uma semana para mandar os textos até o dia 10 de junho. Todo o regulamento de como escrever, tamanho, estão no site do mundoviajar.com.br. Você encontra as informações. Aproveite, o prêmio é super bacana, de R$1.000. Quem sabe em junho do ano que vem, né? Ganhando um prêmio, guardando mais um pouquinho, se programando. Quem sabe, né? Vai lá viajar, realmente, conhecer a República Tcheca, esse país que tem tanto a mostrar, um país seguro, um país que, como ele mesmo, como o próprio Destro falou, você comparar com outros países europeus, tem um custo-benefício excelente, né? Uma beleza tanto de arquitetura quanto de monumentos riquíssimas, que é para casal, que é para quem está indo com um grupo de amigos, que é para quem está indo com família, né? Um super diversificado, incrível, fácil de combinar com qualquer outro dos vizinhos também. E como ele mesmo disse, 10 dias pode ser muito pouco para visitar a República Tcheca, né? Não fique só em Praga, né? Demos mais de 10 opções aqui para ir além de Praga também. Pois é. 2 semanas fácil na República Tcheca. Super bacana, então. Obrigada, viu, Destro? Eu que agradeço, Tarsila. Foi muito bom conversar com você. E obrigado a todo mundo que nos assistiu aqui nessa live. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau. Beijo para todos. Tchau.